Vamos começar nosso evento. Boa noite a todos. Sou o Arthur Tabellini. Boa noite, Fábio. O Arthur comentou comigo, acho que caiu a conexão dele, viu? Caiu a conexão dele? Acho que ele está tentando restabelecer lá. Estou falando com ele aqui. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar início aqui, depois a gente chama o Arthur e o Pedro. Pode ser, Fabiano? Pode, eu acho que o Pedro deve estar, acho que o Arthur está entrando aí. Tá. Porque o Arthur está entrando aí. Ótimo. Ok, agora voltou. Bom, então, por gentileza, seu Arthur, nós estamos começando a gravar, já estamos gravando. Por gentileza, vamos iniciar já com as suas palavras. Ok, então. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer ao Fábio pela palestra que contratamos, agradecer a Ariane como palestrante, agradecer a todos os participantes, ao Pedro também, ao Fabiano, à Diana, e dizer que estamos aí para que seja uma boa palestra. Uma boa noite. Acho que é. Boa noite. Eu passo a chamar agora o Pedro, presidente da Associação de Jaguariúna, para fazer também essas considerações iniciais. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro está aí. Apareceu. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu quero expressar também meus agradecimentos à parceria com o Arthur, né, com a Associação dos Engenheiros de Amparo, e também a parceria que a gente tem com o CREA São Paulo. Agradeço também, já antecipadamente, a engenheira Ariane e a todo o pessoal de suporte, em especial, né, que nós tivemos a colaboração da Adriana e do Fabiano. Eu espero que todos aproveitem a palestra, que é realmente um tema atual, né, a sustentabilidade e os desafios para as do século XXI. São longas, vamos para a palestra e as apresentações do institucional. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos as palavras de boas-vindas, né, do engenheiro Arthur Tambellini, presidente da Associação dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo. E também as palavras do Pedro Eduardo Marquezini, que é presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaguariúna. Gostaria de agradecer também toda a diretoria das associações de Amparo e de Jaguariúna, na pessoa ali dos seus presidentes, os engenheiros Arthur e também do Pedro, que se empenharam na realização desse evento. E agradecemos todos os funcionários e colaboradores das associações de Amparo e Jaguariúna, na pessoa do Fabiano, né, que é representando Amparo, e a Adriana, que representa Jaguariúna, que não mediram esforços para a realização deste evento. Agradecemos ainda o engenheiro Vinícius Marques, que é presidente do CREA São Paulo, pela parceria. E temos um vídeo do CREA, né, que está junto conosco nessa iniciativa. Vamos assistir. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo.
fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem. Assistimos aí os vídeos institucionais do CREA, tivemos que nos adaptar para a plataforma virtual e, desde já, quero agradecer a todos que estão participando com a gente, que estão abrilhantando este evento. Não quero me alongar, então vou apresentar a nossa convidada e, desde já, agradeço pela disponibilidade. Está conosco hoje como palestrante a engenheira Ariane Macita, que é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, auditora nos setores público e privado, perita judicial ambiental e trabalhista e também é consultora ambiental. Então, nós temos aí um bom currículo da nossa palestrante. Só reforçando que teremos a apresentação da professora Ariane e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço a vocês que anotem suas questões e abriremos no momento oportuno após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e após o preenchimento da pesquisa de satisfação. Então, vamos iniciar a palestra com a engenheira Ariane Macita, que falará sobre sustentabilidade e os desafios para as engenharias do século XXI. Está com a palavra e seja muito bem-vinda, Ariane Macita. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Associação de Amparo e de Jaguariúna também, mas essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre uma área que é clichê, mas ainda o que está se fazendo por esta área e o que as outras engenharias, né, os outros ramos de engenharia estão fazendo. Então, vou começar apresentando aqui a nossa apresentaçãozinha. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, todos enxergando. Sim. Maravilha. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço a presença e vamos conversar um pouquinho, vamos bater papo, dúvidas, o que for surgindo, a gente vai conversando, tá bom? Quando a gente fala de sustentabilidade, é um termo do momento, é um termo atual, é um termo que está todo mundo falando, está super em moda, super em voga. Mas eu faço a pergunta para vocês já para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. O que a gente está fazendo realmente para cumprir o termo sustentabilidade? Que é suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas.
né? A gente está utilizando hoje todos os nossos recursos com consciência, estamos utilizando pensando realmente no futuro, ou a gente está simplesmente utilizando e hora que acabar, ou sei lá, é infinito? A gente está conseguindo pensar nisso? Quando a gente gera um lixo, quando a gente consome um alimento, quando a gente vai fazer uma construção, quando a gente está trabalhando lá no nosso chão de fábrica, né, que daí começam a se apresentar as dificuldades de fornecimento, às vezes, de matéria-prima, ou de materiais, ou de embalagem, que quer que seja, será que a gente começa a pensar se nós estamos praticando a sustentabilidade no nosso dia a dia ou não? Né? Porque a sustentabilidade, ela envolve tanto a questão ambiental, quanto a social e a econômica. É um pilarzinho que a gente tem que ter como base, uma base sólida, para que a gente consiga continuar caminhando sem ter dificuldades lá na frente, sem passar o que algumas situações nós já estamos passando hoje, né? Como é que começou toda essa questão ambiental? De onde veio esse termo sustentabilidade, né? Então, a gente começa aí com as revoluções industriais, né? Tivemos a primeira em 1760, depois a segunda 100 anos depois, mais ou menos. A terceira, e estamos vivendo a quarta revolução, né? Então, a gente tem aí 200 e tantos anos andados de evolução industrial, a gente começa a poluir, emitir poluentes atmosféricos, a consumir matéria-prima em massa, a fabricar em massa com as máquinas e não só mais aquela questão artesanal. E só em 1972, ou seja, mais de 200 anos depois, que se começa a pensar, porque começou a sentir os impactos ambientais na questão de desenvolver sustentavelmente, né? Então, a gente teve o evento de Estocolmo em 72, depois a gente teve em 87, quando surge o termo desenvolvimento sustentável, que foi o ano que eu nasci, olha que coincidência maravilhosa. Em 92, a gente tem a Eco 92 no Rio de Janeiro, que aí é estabelecida a Agenda 21. E aí, assim, foi. A gente tem ainda movimentos grandes, 2002, 2012. E eu lhes pergunto, movimentos grandes, mas e as ações, né? E como que está na pequena empresa que está se desenvolvendo? E como que está na grande empresa que está se desenvolvendo na cidade da gente? Como é que está aquela empresa que está migrando da capital de São Paulo para o interior? Como é que ela está vindo? Que carga que ela está trazendo? Ela está se desenvolvendo sustentavelmente? Nós estamos fazendo construções sustentáveis? Então, eu chamo vocês para esse pensamento. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, isso é fato. Indústria 4.0, tudo automatizado, não precisa mais de muita mão de obra, é uma pessoa para controlar um processo produtivo, porque ele vai controlar uma máquina. A revolução digital, né, não vivemos mais. Quem consegue hoje viver sem celular? De 2015 para cá, quando surgiu o WhatsApp, quem consegue se imaginar sem o WhatsApp? Então, a gente tem a automação total das fábricas, as fábricas inteligentes, que daí já nem precisam mais de pessoas, tanta mão de obra para ficar lá. A nanotecnologia que vem aí para trazer, né, uma rapidez aí para gerar vacina, pandemia e tudo mais. Porque se não fosse a nanotecnologia, se não fosse toda essa evolução, o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, será que hoje, vivendo a pandemia que a gente está vivendo, será que hoje teríamos condições de ter uma vacina disponível em tão pouco tempo? É uma outra pergunta que eu faço. Tá, legal, muito maravilhoso que a gente está vivendo de desenvolver, de tecnologia e tudo mais. A inteligência artificial, a robótica, a impressão 3D, que é maravilhosa, está substituindo N máquinas, N situações, N mão de obras, a biotecnologia que está ajudando muito as pessoas a ter mais longevidade, né? E, em contrapartida, como estão os nossos recursos naturais? Quando a gente fala em recurso natural, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É a água. Por quê?
No Brasil, a gente, ao mesmo tempo que tem a abundância de água, né, um país muito abundante, acostumado a tomar banho todos os dias, a gente tem um costume bem diferente do resto do planeta, né, se for ver. Mas mesmo assim, a gente está vivendo o reflexo do desequilíbrio ambiental. Por quê? O ciclo natural da água, quando a gente tem um ambiente totalmente equilibrado, é esse. A água evapora, ela forma nuvem, ela precipita, cai, filtra no solo, vai para o lençol freático, vai para os aquíferos, nasce de novo, e assim vai sendo o ciclo. Porém, com todas as nossas intervenções humanas, o que nós estamos causando com o ciclo da água? A gente está causando muita interferência. Por quê? Ocupação irregular, a gente está ocupando topo de morro, a gente está deixando desmoronar topo de morro, estamos canalizando os rios, estamos emitindo poluições atmosféricas que mudam o regime do ciclo da água, né? Porque, querendo ou não, só um exemplo pequeno aqui, os plânctons do mar, eles têm um papel fundamental na fixação de nitrogênio na atmosfera, que faz com que, quando a gente tem a evaporação da água, a gente forme as nuvens. Então, quando a gente impacta o mar, a gente impacta também no regime de chuvas. Não só porque está desmatando e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala em meio ambiente, é todo um pensado, um aglomerado que funciona certinho, bonitinho, quando tudo está em harmonia. E o que nós estamos causando com os nossos desenvolvimentos que ainda não são sustentáveis? A gente está causando desequilíbrio. E a gente está tendo o que a gente tem hoje, né? Frios extremos, calores extremos. Agora já está dando um noticiário que vai fazer 38 graus. Inverno. Assim como fez ano passado, a gente chegou a 41 graus no inverno do ano passado. Então, assim, é desenvolver sustentavelmente dessa forma? Não. Porque nós estamos interferindo em tudo, estamos impermeabilizando o solo, emitindo fumaça, querendo ou não, ainda hoje, gases tóxicos, enfim, jogando o efluente não tratado nos rios. E aí as consequências vêm. Por quê? Quando a gente fala da água, o que a gente tem? E só 2,7% da água doce, de água de todo o total de água, é água doce disponível para a gente utilizar. Né? Só que, assim, dos 2,7%, a gente tem que contar que tem as geleiras, que tem os aquíferos, então não é 2,7% total que a gente tem disponível para a gente pegar, tratar e usar. Né? Então, o que a gente tem de tudo que a gente tem na Terra, né? Vamos falar, 70% da Terra é água. Só que tira esses 2,7% e mais um tanto da geleira, da água subterrânea que está em aquífero, 22,4% desses 2,7% estão em aquíferos, que não são tão acessíveis, 0,04% está na atmosfera, que aí vai fazer todo o ciclo da água, tem os lagos e pântanos, e só 0,01% está nos rios, que é de fácil captação. Você coloca uma bomba, faz uma instalação de uma bomba, capta a água, utiliza, trata e volta. Né? E todo o restante, 77% dos 2,7%, está em geleiras, está congelado, e na forma que a gente não pode utilizar. Trazendo o cenário para o Brasil, o que a gente tem? Recurso hídrico versus população. A gente tem muita disponibilidade de água na região norte, e na região sudeste, que é que a gente tem a maior concentração de população, a gente tem uma das mais baixas disponibilidades hídricas. Então, aqui na nossa região metropolitana de Campinas, que a gente tem essa condição de quase escassez, né? Existe um mapa de condições que o PCJ criou e que a nossa região aqui, ela já está na fase roxa. Ela já deixou de ser vermelha de alerta e já está na fase roxa, de tão crítica que está a nossa situação hídrica. A gente teve a crise de 2014, que afetou diversos sistemas produtivos, afetou a população, afetou demais todos, e agora, nesse ano, está com uma
leve tendência a meio que reviver essa situação. É que esse ano choveu um pouquinho melhor. Mas a gente tem municípios como o Itu, que já está passando por racionamento já tem um tempão. Né? Outros municípios, porque a gente, quando os municípios possuem represa, no caso de Pedreira, que está, acho que construiu, não sei se acabou de construir a represa nova, e outros municípios que têm represas, quando a gente está na época de seca, a gente não tem um abastecimento direto de escoamento superficial naquela represa. Então, a gente vai utilizando a água que vem da nascente, ela também começa a reduzir no período de seca, diferente do período úmido, e a gente começa, então, ali entre setembro e outubro, querer começar a ligar o alerta para falar, opa, se não começar a chover em outubro, que é o normal para o nosso regime aqui do nosso clima, se não começar a chover em outubro, vamos ter que começar a fazer racionamento. Tá, ótimo. Só que o que está acontecendo desde 2014, quando a gente teve a primeira crise hídrica, é que esses volumes estão acabando antes de setembro e outubro. E os municípios estão tendo que fazer antes os racionamentos de água nos municípios. Então, o que significa? O que reflete isso? Que a gente está cada vez mais conurbados, os municípios. Jaguariúna é maravilhoso e Amparo também, né? Tem bastante natureza. Mas quando a gente fala aqui da região, assim, num total, a nossa bacia, vamos falar a bacia PCJ aqui, ela está bem adensada de população e cada vez mais a gente tem loteamentos criando, a gente tem ocupação, condomínios logísticos que vão chegando, vão impermeabilizando o solo e a gente vai tendo desmatamento, vamos tirando árvore, vamos alterando todo esse regime natural que, consequentemente, não deixa a gente ter a infiltração de água no solo. E se a água não infiltra no solo, como é que ela vai nascer na nascente? Então, é um pensamento que a gente tem que ser considerado, fora que também, com o aquecimento do nosso polo aqui, que a gente tem muito forte a indústria, né? A nossa região é muito forte a indústria, a gente também tem um consumo muito alto de água. Por exemplo, tem tecelagem, vou dar um exemplo aqui de Nova Odessa. Tem uma tecelagem aqui de Nova Odessa que trabalha com 300 funcionários e ela consome 1 milhão de litros de água por dia. Agora, vocês pensem, o município inteiro, 61 mil habitantes, consome 13 milhões de litros de água por dia. E uma empresa consome 1 milhão de litros de água por dia. Agora, vocês imaginem replicando empresas como essa única de Nova Odessa que consome esse volume para toda a nossa região metropolitana. Será que realmente tudo aquilo que nasce a gente consegue suprir? Será que não é hora de instalar o reuso? Será que não é hora da gente começar, ao invés de jogar água fora, pega, usa, joga fora poluída? Vou mostrar o quilombo para vocês à frente, como o quilombo está, que era um ribeirão que as crianças que hoje estão com 50 e poucos anos nadavam neste local. Falam que nadavam neste local, vocês vão ver como está hoje. Então, será que essa condição ela é sustentável? Quando a gente fala de estresse hídrico, a gente tem que a recomendação da ONU, o consumo per capita é de 110 litros por pessoa. Só que 110 litros, pessoal, não é assim, 110 litros é o que eu tomo por dia ou o que eu tomo banho, é tudo. É tudo que o meu país consome, aqui nós dividimos por países, é tudo que o meu país consome e divide pelo número de habitantes, incluindo produção de carne, agronomia, de alimentos, a produção agrícola, a produção industrial, tudo, fora o nosso consumo, a higiene pessoal, pega todo esse volume consumido por dia e divide por pessoa. Então, vocês vão ver lá, os Estados Unidos está no topo, né, do desperdício, vamos ser bem claros. Então, 575 litros por pessoa é um volume extremamente alto, né, ou seja, tem desperdício de água, consome demais, porque é um alto padrão de vida, né? Quando a gente tem alto padrão de vida, a gente tem altos consumos e também muita geração de resíduo, muita geração de tudo.
Aí a gente tem esses volumes muito elevados. Em contrapartida, no Brasil, a gente está a 185 litros, nem tanto acima do recomendado da ONU, mas já acima, que é um luxo. E a China fica abaixo, 85 litros por pessoa. A Nigéria, 35 litros por pessoa. Olha a disponibilidade de água que aquele pessoal tem. Então, o que o Tersec ele fala, né? Que na China, por mais que seja um país muito afluente e tudo, eles não estão conseguindo lidar com essa questão hídrica e quase a metade dos rios chineses está severamente poluído. Mais de 300 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, como a gente tem aqui para tomar um banho, até mesmo para se alimentar. E é uma situação bem crítica. 300 milhões, pessoal, 300 milhões. Nosso país tem 210 milhões de habitantes. Lá é um Brasil e meio que não tem acesso à água potável. Por quê? Faz o uso incorreto. Mais de 1/5 da água da superfície do país não é adequada à agricultura. Ou seja, né? É miojo, 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 cup noodles, um atrás do outro. A quantidade de água disponível para cada habitante é de cerca de 1/4 da média mundial, né? Só que a água consumida pelo PIB é 3 vezes maior que a média mundial. Então, a China não tem água suficiente e está usando tudo que ela tem de um modo muito ineficiente. Está desperdiçando. Quando a gente fala de estresse hídrico também, quais são os fatores causadores? A gente tem a extração excessiva das águas na superfície, das águas subterrâneas. O que acontece? Nós já estamos explorando os nossos aquíferos. Até onde vai isso, né? A gente nunca teve essa situação de exploração assim excessiva. Vamos falar aqui, ó, município de Nova Odessa, 74 quilômetros quadrados. 74 mil quilômetros, não, 74 quilômetros quadrados, é isso. 74 quilômetros quadrados, nós temos 80 poços cadastrados e uns 450 poços que captam água subterrânea, que a gente nem sabe quanto está captando por dia, o que está tirando, quanto está sugando. Então, assim, é um controle que ainda não existe. E até onde isso vai? Qual será a consequência disso no futuro? Fora isso, a gente tem a poluição dos recursos de água doce, o desperdício também, que é o uso ineficiente e inconsciente da água doce. Quando a gente fala assim, mas o pessoal não pode lavar calçada. Lavar calçada é até um dos menores problemas que a gente tem de desperdício. Eu acho que a agricultura, que é a que consome aí 70% da água, deveria repensar, fazer novos métodos, né? Existem lavouras que fazem hoje cacimbas para armazenar água de chuva. Esses seriam os métodos mais ecológicos aí e visando desenvolver, porque se a gente for começar a contabilizar tudo que a gente está tirando da superfície e subterrâneo, será que a conta vai bater? Eu acho que não está dando conta, né? Fora isso, a gente tem a poluição dos recursos de água doce. Não sei se vocês já perceberam ali em Itu, quando a gente vê o rio lá que passa por Sorocaba, Itu, vem de tudo, né? Vem desde 1 milhão de garrafas PET, como também muita espuma, muita poluição. E cada lixo que a gente joga, que eu vou jogar aqui porque depois alguém vai passar e vai pegar para reciclar. Se não der tempo e se chover, isso daí vai ser carregado primeiro para um rio e depois chega no mar. E esses resíduos que a gente gera hoje, que são muito mais descartáveis do que até um tempo atrás, e agora com a pandemia ficou muito mais acentuado, é muito coisa de um único uso, né? Eu compro uma garrafa d'água, tomo uma água e jogo fora. Eu compro uma comida, como, aí é guardanapo de papel, é a colherzinha de plástico, é a marmita, tudo que eu pego, como e jogo tudo fora. A máscara, uma por dia, tem quem trabalha no hospital 2, 3, uma a cada 2 horas, que utiliza e joga fora. Para onde está indo tudo isso? Né? A gente tem vários fatores hoje, várias matérias, se vocês forem procurar pela internet, de animais mortos encontrados que consumiram as máscaras que nós estamos utilizando desde o ano passado, em grande massa, sabe?
animais que comem, aí eles não conseguem mais se alimentar, ou aquilo de alguma forma prejudica o organismo desses animais, e a gente acaba tendo a morte, o desequilíbrio ambiental também. Eu acho que tem um lado ligado. Fora isso, a gente tem a poluição difusa nos corpos hídricos, ou seja, tudo aquilo que é gerado no nosso ambiente urbano, os resíduos sólidos descartados regularmente, aquele entulhinho daquela reforminha que eu fiz no banheiro, que eu fui lá e joguei no corguinho, a deposição de poluentes atmosféricos emitidos pelos veículos e pelas indústrias. Então, a gente nunca imagina que o nosso carro está emitindo, né, lá enxofre, ácido nítrico, sulfúrico, um monte de coisas, mas está emitindo, a gente, quando tem indústria funcionando, está emitindo aí gases atmosféricos que acabam com a chuva se depositando, caindo, ou com a chuva, ou quando está em partícula, acaba depositando e gerando a poluição difusa. Óleos e graxas de altos motores, combustíveis, de gasto de freios e pneus, tudo isso vai juntando e gerando aquela poluição difusa, que quando a gente lava a calçada e sai aquele caldo escuro, sabe? Aquilo é uma poluição difusa. Agora, imagina pegar essa água concentrada que a gente lavou a calçada e jogar ela num ambiente natural. Qual o impacto a gente não causa? Os agrotóxicos, né? Muitos estudos estão sendo feitos também nas represas das regiões por conta do excessivo uso de agrotóxicos, e que mesmo que a gente tenha o tratamento da água, agrotóxicos, hormônios, até os anticoncepcionais que nós mulheres utilizamos, eles são excretados na urina, eles acabam passando no tratamento de água e a gente acaba reingerindo tudo isso. E até onde isso é bom para a nossa saúde? Os excessos animais, que aí é de menor peso, e os restos de materiais de construção que acabam sendo sempre carreados aí e causando assoreamentos nos corpos hídricos. Esse é o Ribeirão Quilombo, que eu citei no passado. Por que o Ribeirão Quilombo? Porque o Ribeirão Quilombo, ele nasce em Campinas, ele vai passando pelos municípios até cair no Rio Piracicaba. E conforme ele vai passando nos municípios, ele recebe todo tipo de carga, desde aquela pessoa que faz o descarte regular de lixo, até as indústrias que, quando dá à noite, eles abrem o bypass e acabam descartando o efluente não tratado, porque fica mais barato para o processo produtivo dele. Por mais que, às vezes, as empresas, como a CETESB exige, tenham um tratamento de efluentes, nem todas elas praticam isso da forma mais correta. E acabam que jogam, né, descartam seus efluentes da forma in natura, no Ribeirão Quilombo e em outros rios também, só que o Ribeirão Quilombo é um ribeirão morto hoje, onde o pessoal, as crianças que hoje têm 50 e poucos anos, nadavam até um tempo atrás. Então, o desenvolvimento no entorno desse rio, será que ele está sendo sustentável? Não é o que parece, né? Nova Odessa hoje trata 100% do resíduo, joga uma água limpinha. Só que Nova Odessa, município de Nova Odessa, a população de Nova Odessa trata e joga. Só que em contrapartida tem 3 ou 4 empresas que fazem isso, né? Fora as empresas de Sumaré, as empresas de Paulínia e as empresas de Campinas, que aí vem jogando tudo isso e a gente chega com um aspecto desse aqui, lá no Rio Piracicaba. Essa aqui é uma ilha de resíduos. Então, o que mais se tem nessa ilha de resíduos é garrafa PET, que acabou grudando numa árvore que tombou sobre o rio, e a gente tem essa geração dessa ilha aí com todos esses tipos de resíduos. Eu gosto de trazer essas imagens para vocês, para a gente pensar, né, que uma atitude que eu tenho aqui, ela não vai ter impacto só onde eu estou. Ela vai acabar trazendo o impacto, o efeito cascata. Efeito borboleta, vai chegar no mar. Ah, é só um presto-barba, o que tem eu jogar de qualquer jeito? É só um presto-barba. É só uma tampinha de caneta, é só uma luva que eu comi lá no restaurante, ela saiu voando, eu nem me preocupei em correr atrás para pegar e ela caiu na galeria de águas pluviais. É só uma luva, é só um copinho de café que eu tomei ali na prefeitura, saí, joguei lá no jardim e ele voou para a galeria de águas pluviais. Sabe? Então, é esse pensamento que deve ser mudado,
para a gente pensar num todo e começar a realmente trazer as melhorias. Qual que é a função do papel? Qual é o papel do engenheiro nesse momento? Esses materiais, eles caem, eles ficam lá de 100 a 500 anos para se degradarem. Então, qual é a minha função como engenheiro? Encontrar materiais novos, fazer formas de não ser tão descartável assim, entenderam? Qual é o viés do negócio? Lacres de garrafinha são os piores, que eles matam todos os animais e sem chance. Chiclete, pessoal, chiclete que a criançada gosta, a gente adora, né? Toda vez que for jogar, embala o chiclete e joga dentro do lixo, nunca no chão, nunca no meio do mato, porque um passarinho se atrai pelo cheiro do chiclete, ele vai, bica um chiclete e nunca mais consegue abrir o bico para se alimentar. Aí ele morre. Um simples chiclete. Será que não deveria ter chicletes mais biodegradáveis? Engenharia é tudo, né? Então, com a pandemia, o que acontece? 1 ano e estamos ao quê? 1 ano e 5 meses de pandemia? 1 ano e 5 meses de pandemia, a gente teve um aumento de 25% na produção de resíduos domésticos. Isso são dados da ABREL, tá, pessoal? Que é a Associação Brasileira que faz todos os estudos de limpeza e resíduos sólidos no país. Tá? Então, eles detectaram que teve esse aumento de 25% na produção de resíduos domésticos. Por quê? Com a pandemia, o que aconteceu com os nossos hábitos? Vamos ficar em casa. Né? Tanto que as nossas palestras, essas palestras que o CREA promove junto com as associações, a gente tinha todas presenciais, agora a gente faz todas online. Mas por quê? Para a gente não ter exposição. Para eu não ter exposição, eu compro tudo, trago tudo para casa. Então, é muita comida, muito fast food. Tudo que eu comprava em loja, hoje eu compro pela internet, entrega na minha casa, com aquele, assim, vem um celular, mais 25 quilos de caixa. Estou exagerando, mas é verdade. Porque tem que proteger o produto para não chegar quebrado. Aí vem o plástico, vem o isopor, vem o papelão, tudo para embalar um produto que eu comprei pela internet. Fora isso, a gente teve um aumento de 70% na produção de resíduos hospitalares, por conta de máscaras, luvas, tudo tem que trocar toda hora, avental, a paramentação toda, ela deve ser descartada, ela não pode ser reutilizada por conta de contaminação cruzada e tudo mais. Fora isso, a gente tem uma geração de 3,4 bilhões de máscaras descartadas diariamente no mundo, né? E aí o pessoal começou a fazer estudos e começou a encontrar vários animais na dissecação que ingeriram máscaras e morreram por conta disso. Porque essas máscaras a maioria são feitas de TNT. E o TNT, ele vem do quê? Ele vem do plástico, ele vem do petróleo. E o petróleo, ele é uma coisa que pode demorar até 500 anos para se decompor. Então, a máscara não é uma coisa que a gente usou. Ela é descartável? Ela é descartável. Não pode jogar em qualquer lugar. Tem que jogar num local para fazer o descarte correto. Voou minha máscara na rua, pode ter certeza que ela pode matar algum animal por conta disso. Né? Em contrapartida, a gente tem uma geração de resíduos sólidos no Brasil, até antes da pandemia, de 79 milhões de toneladas anuais, que equivale a 600 maracanãs. Agora, vocês imaginam aí, com esse incremento por conta da pandemia, em que valores nós estamos chegando. É que ainda não saiu os novos estudos para a gente trazer aqui como parâmetro. Mas só nessa questão de aumentar em 25% os resíduos domésticos e 70% dos hospitalares, você já tem ideia. Ressaltando que nem todo resíduo hospitalar é descartado regularmente. Tem muito município ainda e muitas clínicas e hospitais que ainda fazem descarte incorreto dos resíduos, podendo trazer danos ao meio ambiente, podendo espalhar mais patologias para a população e tudo mais. Outro fator que interfere muito que a gente tem no meio ambiente é a poluição atmosférica. Só na China, são 4.000 mortes por dia por conta de poluição atmosférica. 1,6 milhão de pessoas morrem todos os anos por conta da poluição, por conta de problemas no coração, pulmão, AVC.
Isso são dados da Faculdade de Berkeley. Imagine hoje como que tá, né? Por conta da deposição de partículas. A gente tem também a deposição de partícula na água e no solo e a poluição dos recursos hídricos, que é aquilo que a gente viu da poluição difusa. Né? Não só faz mal para a nossa respiração, como também se deposita e vai contaminar todo o resto aí. A contaminação de solo, de fato, que a gente tem por extravasar efluentes não tratados in natura, ou por vazamento, postos de combustíveis, enfim. A gente ainda tem muito postos de combustíveis com solo totalmente contaminado, que aí gera um passivo, fica aquele passivo lá por 20, 30, 40 anos no município. Aterros irregulares, lixões, deposições de lixo de tudo quanto é forma, ou fábricas que trabalham sem fazer a impermeabilização de solo e tanques de contenção e acabam vazando resíduos ou até matérias-primas que são produtos químicos poluentes. Os aterros irregulares são grandes problemas de contaminação de solo. A mineração, que aí eu até coloquei aqui, que ela causa a exploração e, consequentemente, o desequilíbrio. O que está acontecendo hoje, pessoal? Não sei se vocês já viram um estudo que estão fazendo, que a areia de construção civil, ela está começando a entrar em estado de escassez. Por quê? A gente tem um consumo muito maior do que os processos erosivos naturais da terra estão conseguindo produzir de areia para a gente ter disponível para construção. E a gente não vai começar a tirar a areia do fundo do mar para construir. Né? Eu nem sei se pode, aí eu não sei se depois os especialistas em engenharia civil podem falar por conta dos sais e tudo mais, se poderia utilizar a areia do mar. Mas as cavas de areias, elas estão, além de serem começando a esgotar, a gente começa a ter essa situação. O nosso consumo está maior do que a produção natural. Assim como do petróleo, né? Que a gente tem lá os fósseis há milhões de anos que estão se decompondo e sofrendo a pressão atmosférica e tudo mais para gerar o petróleo. E a gente só vai tirando em grande quantidade. Quanto mais produz, melhor. E isso não tem uma reposição natural que consiga suprir na mesma velocidade. Por isso que a gente traz o termo desenvolvimento sustentável, a gente conseguir fazer coisas, ciclos produtivos que sejam compatíveis com a realidade. Quando a gente fala de mineração, só um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do mineral que chama nióbio. O nióbio ele é muito utilizado nos produtos eletrônicos que nós utilizamos hoje de alta tecnologia. E as jazidas de nióbio são as menores em questões de minérios de disponibilidade, não é igual de ferro, de alumínio, que tem um monte. E se a gente não começar a reciclar os nossos eletrônicos que não servem mais para nada, a gente só começar a consumir esse nióbio, a previsão é que as jazidas de nióbio terminem em 15, 20 anos para frente. Então, será que está sendo viável, né? E a gente ainda vê um monte de coisa hoje, de gente que ainda coloca o notebook junto com o resíduo doméstico para o caminhão de lixo levar para o aterro. Isso é um absurdo. Só exemplo de como o desequilíbrio ambiental ele pode afetar um processo produtivo. Esse aqui é o caso da Rod, que em 2014 ela teve que fazer uma paralisação geral na fábrica. A fábrica, que é quase o tamanho de uma cidade, por conta de falta de água. Então, se uma empresa aqui de Nova Odessa, super pequenininha, consumia 1 milhão de litros de água por dia, imagine uma Ródia, quantos milhões de litros de água ela não necessita para funcionar, uma empresa indústria química, né? Aí eles aproveitaram para fazer a manutenção de tudo o que precisava, só que mesmo assim eles tiveram um prejuízo milionário por conta de dias que ficaram parados, 2 semanas, e a gente vê a conta aí do quanto que a água faz falta. Então, o que a gente deve entender? Que no meio ambiente, todos os recursos seres vivos que a gente tem, eles possuem a sua função para o equilíbrio ambiental. Se a gente tira a gente tira a formiga, um exemplo. A gente tira a formiga, a gente já vai ter um desequilíbrio ambiental muito grande. A gente tem mais biomassa de formiga no mundo do que de ser humano. Mas
Eu queria mostrar esse vídeo para vocês aqui, só para mostrar um pouco da crise hídrica de 2014. É rapidinho. A gente já volta aqui para os slides. Tá aparecendo para vocês o vídeo? Não, Sim, mas está meio parado, Ari. Tá parado? está parado. Está parado. É o leito da represa, Recanto, é isso? Isso. Ele está parado. Só para explicar, esse local onde a gente filmou, fez essa filmagem, é no meio de uma das represas de abastecimento daqui. Né? Então, na crise hídrica, ela secou totalmente, e a gente só tinha o córrego correndo no meio, e ficamos aí de fevereiro até dezembro sem chuva. Né? Então, por mais que a represa seja grande, ela não é o suficiente para o consumo diário que a gente tem no nosso dia a dia. Eu vou tirar aqui do vídeo para a gente retornar. E essa imagem aqui é do fundo da represa, né? A vida tentando sair em meio a tanto caos. Acho que foi o pior ano, assim, para todos, né? Tanto para as indústrias, para a parte de agronomia agrícola, produção de alimentos e tudo mais. Acho que 2014 foi o ano mais crítico que a gente teve, assim, histórico. Mas nós, engenheiros, temos que pensar em mecanismos e tecnologias para melhorar essa situação, né? Para fazer, de fato, o desenvolvimento sustentável acontecer. Por isso que a gente tem algumas normas, né, como a ISO 14001, que traz aí algumas obrigações para as empresas serem certificadas, e as empresas que são certificadas, elas acabam tendo um destaque no mercado, né? Quando a gente fala, a empresa é certificada ISO 14001, então ela tem um outro olhar do que, por exemplo, a UFSC. Eu vou comprar o papel que é certificado UFSC ou eu vou comprar o que não é certificado pelo UFSC, que é o Forest, eu esqueci a sigla agora. Mas eu vou comprar um papel certificado para utilizar, ou eu vou comprar um que eu nem sei a procedência? Porque uma certificação, ela tem todo um procedimento. Então, você não vai tirar a água do poço sem ter outorga. Você não vai fazer a operação da sua indústria sem ter licença CETESB. Você não vai fazer uma construção que não seja sustentável. Então, são vários requisitos que acabam forçando as empresas a agirem da melhor forma, e que daí sim elas recebem por mérito aí a sua certificação e elas podem estampar isso, olha, eu faço a minha parte. Sempre visando o quê? A melhoria contínua. Então, a gente tem a política ambiental, a gente tem todo um planejamento de como vai ser trabalhado, a implementação e operação do sistema de gestão ambiental, faz a verificação e análise pela administração. Não está legal? Vamos voltar do zero, vamos começar a fazer tudo de novo, vamos ver onde a gente está errando para a gente melhorar, até a gente ter um sistema redondinho. Se não, esquece certificação e esquece selinho para mostrar para o meu cliente que eu sou ok na parte ambiental. O exemplo da Fiat é que depois que ela implantou o sistema de gestão ambiental desde 1994, ela teve só vantagens, né? Redução de 55% no consumo de água, 68%, de energia elétrica, perdão, 68% de consumo de água, e reduziu pela metade aí a geração de resíduos sólidos. Por quê? Querendo ou não, essas certificações ambientais, elas acabam impulsionando a gente a fazer um upgrade de equipamentos, a adotar medidas sustentáveis. Eu não posso descartar os EPIs contaminados dos meus servidores, dos meus funcionários, de qualquer forma, no lixo comum. Eu tenho que contratar uma empresa, essa empresa vai levar ou para incineração ou para coprocessamento. Esse coprocessamento vai agregar na fábrica de cimento. Então, é toda uma ligação, assim, é tudo cruzado visando o desenvolvimento sustentável. Tem também a certificação SASMAC, que daí é para produtos químicos. Na construção civil,
o que está bastante hoje requisitado é a questão do beneficiamento do material de construção, né, de demolição. E aí a gente tem a trituração, que faz areia, pedra e brita de novo, brita 1 e pedrisco, perdão, para utilizar como base. A gente tem a substituição aí das manilhas de cerâmica para o PEAD, que são de alta durabilidade, dura aí mais de 200 anos, esses PEADs, e também possibilitam a gente utilizar métodos não destrutivos para fazer troca de tubulação. Então, antes eu tinha que rasgar uma rua inteira lá, 100 metros, 200 metros, o quanto fosse colocar uma tubulação de esgoto ou passar água, alguma coisa, qualquer rede que fosse passar, tinha que destruir para colocar tubos, né? Porque antes ou era ferro fundido ou era cerâmica. E agora a gente tem o PAD, que eles são soldados, e a gente consegue fazer pelo método destrutivo com brocas que atravessam parte subterrânea e elas atravessam perfurando e voltam puxando a tubulação nova e faz só um buraco de 1 metro por 1 metro, né, 1 metro quadrado ali para fazer a interligação dos pontos, então, dessa tubulação. A gente tem também hoje até as casas em monopainéis de isopor, por conta daquilo que eu falei, né, que a gente está entrando no estado de escassez de areia. Brita também, a gente tem grandes dificuldades hoje, porque brita é um material que não é para ser muito caro. Mas se a gente começa a esgotar, nós que estamos numa região metropolitana aqui, está bastante conurbado, a gente começa a ficar sem opções de explorar lugares, sem opções de jazidas que vão fornecer esses materiais para nós, e começa a ficar muito caro. Então, qual que é a tendência? Economizar. E como a gente economiza? Inserindo outros produtos para a gente economizar naqueles tradicionais. Né? Então, a gente tem os monopainéis, aí, até mesmo porque o cimento ele é altamente poluente no seu processo de fabricação. Então, quando a gente pensa que nós vamos economizar pedra, areia e brita, cimento, areia e brita, a gente está pensando também num desenvolvimento sustentável e reduzindo o custo de... Fora que os monopainéis de isopor, eles reduzem também muito o tempo de construção, hora-homem, desperdício, N coisas aí que a gente pode computar e que acabam trazendo eficiência, termoacústica, né? A gente, quando coloca isopor no meio, tem a termoacústica, melhor conforto térmico. Hoje a gente tem esses altos e baixos de temperatura. Então, o isopor traz esse conforto para nós. Junto com a construção civil também, a gente tem a certificação LEED, que ela certifica aquelas empresas, né, que fazem a construção sustentável. O que é construção sustentável? É aquela construção que tem o telhado verde, que utiliza da maior parte da iluminação natural, ela propicia para a gente economizar energia, faz reuso de água. No próprio processo construtivo, a gente vai evitar todo tipo de desperdício, todo o resíduo que é gerado, ele é reciclado, ou ele é destinado corretamente. Nós não podemos colocar as peças, se forem peças pré-fabricadas, diretamente no solo, porque elas podem sujar de terra e a gente vai ter que gastar para limpar, ou vai perder aquela peça, ou vai gerar algum dano. Então, já é tudo planejado e feito nos conformes para a gente ter a construção desde a base dela até o final, uma construção sustentável. Sempre visando conforto térmico, ventilação natural também, tudo aquilo que forneça economia de energia e eficiência energética. Aqui são exemplos também, aí tem os vários graus, né, de empresas que ganham, de acordo com o seu empenho e as práticas que vem adotando nas suas construções. E no Brasil a gente tem a Excelência ABSIC também, que é o selo ABSIC, que são aquelas empresas da construção civil industrializada, que fazem as vigas, os pilares, as paredes. Não sei se vocês já viram aquelas paredes da Sudeste pré-fabricadas, eu trabalhei lá, são as paredes pré-fabricadas. Então,
O ABSIC, ele é uma compilação de normas, que aí, dependendo do nível, engloba tanto a ISO 9000, quanto a 14 e a 18. Então, qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Que a gente tem que atender todos os requisitos para, sim, falar assim, eu tenho o selo ABSIC. Eu acho um selo bem completo e legal para essas empresas cumprirem, porque é aquilo que eu falei, a empresa não pode funcionar sem outorga, ela não pode captar água sem outorga, está devidamente outorgada junto ao DAE, não pode operar sem estar devidamente licenciada junto à CETESB, e daí a gente traz todas as outras consequências, né? Não posso jogar o entulho, o resto de entulho da fábrica em qualquer lugar. Eu tenho que fazer o controle da sucata que sai lá da ferragem, que fez a armação das peças. Enfim, tudo tem que ser monitorado e rastreado para a gente saber para onde foi nosso resíduo, se nós estamos trabalhando em conformidade ou não, se nós estamos fazendo relatório de controle de qualidade, se as peças atingiram as resistências mínimas necessárias para serem comercializadas ou não, se elas devem ser removidas, trocadas. Então, até o controle do concreto é exigido nessa auditoria, nessa certificação. Como eu já falei, ela tem as referências da ISO 9, ISO 14, a OSAS 18, a BNT 9062, que engloba também projetos, fora as NRs, que são a parte de segurança do trabalho, e o conceito do PCI, que é o American Precast Concrete, isso daí mesmo. Também a gente fala de eficiência, quando a gente fala de eficiência energética, conforme eu já falei nas construções LEEDs, é sempre visando a gente ter condições naturais que reduzam a necessidade de eu consumir energia da rede elétrica. Seja instalando placas solares, seja instalando claraboias, ventilação cruzada, tudo aquilo que traga a eficiência energética para nós, será de muito bom proveito, principalmente aí para os engenheiros civis, quando forem fazer projetos, né? A gente tem hoje diversos conceitos de casas que são casas escuras, que até acabam gerando mofo, lodo, por conta de falta de ventilação. Então, essa previsão no projeto, às vezes a própria pessoa, o dono da casa, acaba mudando o projeto e não ficando uma coisa legal, mas é muito preconizado isso hoje. A questão da eficiência energética, a aplicação de energia eólica, então a gente tem parques eólicos lá no Nordeste muito potentes. Tem muitos estudos também sobre utilizar a energia dos mares, das águas, das forças das águas, porém esse primeirinho aqui, que são 2 discos que eles ficariam flutuando e consequentemente gerando energia, eles não funcionaram. Esses outros aqui do lado que ficam hélices rodando, aí entra toda a questão ambiental, eles também têm que ser estudados, porque podem ser eficientes? Podem gerar energia? Sim. Só que a gente tem que pensar na migração dos animais aquáticos também. Assim como a gente tem que pensar, quando a gente instala um parque eólico, na migração dos pássaros, quando a gente fala de mar, a gente também tem que pensar na migração de peixes e as outras comunidades que a gente tem ali de fauna aquática. Então, são coisas que são maravilhosas de serem aplicadas, só que tem que ver a questão de custo de manutenção, a questão de o quanto isso vai interferir, se não vai interferir nos recursos, nos recifes de corais e tudo mais. Então, a gente está abolindo o uso de lâmpadas fluorescentes, que são altamente poluentes, principalmente para o nosso organismo, porque o mercúrio que tem nas lâmpadas fluorescentes, eles entram no nosso organismo e não saem da mesma velocidade que entraram. Por quê? O mercúrio, ele é bioacumulativo, ele entra, ele começa a fazer mal, mas ele não sai na mesma velocidade. E adotando as lâmpadas LEDs. Por que lâmpadas LEDs? Porque elas possuem uma maior durabilidade e menos toxicidade para o ser humano e para o meio ambiente quando a gente vai fazer o descarte. Fora que as lâmpadas fluorescentes aqui, só puxando para vocês, nunca devem ser descartadas em qualquer lugar, muito menos quebradas, tá, pessoal?
Ah, mas a criançada gosta de fazer cerol de pipa. Errado. Não pode deixar quebrar nunca essas lâmpadas, porque o mercúrio realmente faz muito mal para a nossa saúde. Se vocês pesquisarem o caso de Minamata no Japão, vocês vão ver como que as pessoas ficam quando são contaminadas com altas doses de mercúrio. Ficam deformadas, têm ataques psíquicos, enfim, N coisas que não são legais. Também está agora em voga, né? E aumentando cada dia mais os carros híbridos e movidos à energia elétrica. Quando a gente associa um carro movido a energia elétrica com energia solar, fica mais maravilhoso ainda. E essa é a tendência, né? Que até 2025 aí a gente já tem uma grande parte, eu não lembro qual porcentagem de carros elétricos, e até 2030, acho que 80%, uma coisa assim, da produção nova, né? Só que a gente tem que pensar que o Brasil, a gente não encosta carro tão fácil, né? A gente usa até acabar, então usando até acabar vai ter consumo de combustível até acabar. Uma coisa também muito que traz hoje para o desenvolvimento sustentável são as cidades inteligentes, com a ajuda da tecnologia da informação, são as Smart Cities. A gente até, acho que conversou hoje, a gente teve esse assunto hoje debatido lá, o Arthur depois pode comentar no final, sobre a aplicação das Smart Cities, né, a regulamentação e tudo mais delas, que visam trazer a praticidade e também desenvolvimento sustentável para as cidades. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber em alguns shoppings, quando a gente chega de carro, ao invés de ficar rodando o carro ali dentro, gastando combustível, queimando combustível naquele espaço confinado ali, a gente já vê as luzinhas. Onde está verdinho, eu posso parar. Onde está vermelhinho, eu não posso parar. E isso já traz um ganho de economia, de eficiência energética, de redução de emissão de poluentes atmosféricos, enfim, uma enxurrada de coisas. Também tem essa questão da parada legal, alguns municípios já possuem. Então, você chega, baixa o aplicativo no celular e consegue ver onde tem uma vaga disponível para você não ter que ficar rodando e procurando vaga à toa. Você já vai direto naquele ponto. Então, esse seria um exemplo do conceito do que seriam as cidades inteligentes, que trazem um desenvolvimento legal aliado à tecnologia que a gente tem disponível no mercado. Fora isso, a gente tem a economia circular, né, que ao invés de eu pegar todo o meu resíduo que eu gero, eu jogo em qualquer lugar, eu volto para o sistema produtivo. Se for entulho, vamos fazer pedra, areia e pedrisco de novo. Se for madeira, vamos fazer briquete para usar em caldeiras. Se for plástico, vamos fazer novos produtos, enfim. Isso é a economia circular e promover a economia circular, uma forma sustentável de acontecer. Todos os plásticos que não podem mais ser reciclados, porque eles possuem uma limitação de reciclagem, né, vão perdendo as propriedades, resistência e tudo mais, eles acabam sendo transformados nesses móveis, né, bancos de praça, lixeiras, que são de alta durabilidade, não desbotam e ficam ali por meses e meses e meses sem a gente ter que derrubar a árvore. Então, todo aquele plástico que para nós antes era rejeito, hoje ele pode ser transformado em imobiliários aí. Muitos condomínios que estão sendo construídos hoje já utilizam desses mobiliários para compor lá a praça, a área do churrasco e tudo mais, por conta da alta durabilidade, além de ser mais sustentável, né? Quando a gente fala de reciclagem e rejeito, até o lodo de esgoto, que é aquilo que foi gerado das fezes e daquilo que já não serve mais, a gente consegue reciclar. A gente consegue fazer adubo orgânico disso, misturando com o triturado de árvores. Então, o que a gente tem quando a gente tem uma usina que pode gerar o adubo orgânico proveniente do lodo de esgoto? A gente tem economia de caçambas, né? Quando a gente tem a geração aí de, salvo engano, 2 toneladas de lodo por dia numa estação de tratamento de esgoto, que trata 100 litros por segundo, a gente tem aí 2 toneladas por dia de lodo,
e isso tem que ser transportado com o CADRE, que é o certificado de movimentação da CETESB, tudo devidamente documentado e levado para um destino correto. Quando a gente instala uma usina, a gente economiza aí nada, só que vamos colocar Codem em Nova Odessa, economiza R$50 mil por mês por conta desse sistema de compostagem do lodo que foi implantado lá, com fundos do FEIDRO, do PCJ, perdão. Então, o PCJ ajudou nesse projeto, né? Ele é bem pioneiro aqui na região, visando isso. Então, a gente tem os triturados de árvores, que antes eram doados, assim, e agora eles incorporados ao lodo de esgoto, eles viram adubo orgânico que tanto pode ser utilizado nos jardins municipais, quanto também pode ser comercializado pela empresa, que é a Codem, é a empresa de economia mista, ela pode também comercializar esse produto que antes era um rejeito e que só gerava um custo para a empresa. A Papyrus é um exemplo de modernização que ela aplicou e que deu resultados. Ela recicla 94 mil toneladas, ela produz, perdão, 94 mil toneladas de papel cartão anualmente, e 30% da produção é feita com material reciclável. E com o investimento que ela fez de 27 milhões, ela conseguiu muita economia em manutenção e redução de custo de operação, água, energia e tudo mais, que acaba gerando depois também, no fim, o meio ambiente compensa, que acaba gerando economia em diversas áreas e aumentando os lucros da empresa. Então, tudo, pessoal, que a gente vê problema, a gente tem que trazer uma solução, né? Temos aqui um exemplo simples, mas que vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês. A gente tinha um descarte regular, nós fomos lá, vamos fazer calçada e plantar árvore e acabamos com o problema. Então, nós, como engenheiros, nós temos essa missão, essa função de procurar agora como que a gente pode melhorar, né? Porque com a pandemia, a gente conseguiu avançar em várias coisas que a gente estava travado, não é mesmo? Por exemplo, um atendimento da prefeitura. Vamos falar assim, um atendimento da prefeitura. Diversas prefeituras ainda é tudo físico. Você tem que ir lá perguntar, você tem que ir lá falar não sei o quê. Hoje, metade das coisas você consegue resolver por e-mail. Metade das coisas você consegue resolver mediante protocolo digital, sem ter que ficar imprimindo um monte de cópia e não sei o quê. Não, você pega seus documentos, já coloca tudo lá no... Quando tem sistema, você já alimenta o sistema, já fica tudo aquilo no banco de dados do seu processo, então você já tem um processo digital. Então, essa pandemia, ela também trouxe não só a geração de resíduos, mas como também trouxe a otimização em várias coisas. E essa é a tendência, né, de cada vez sermos mais tecnológicos e práticos. Né? A gente teve o aumento de uso de portais digitais de atendimento, a implementação de tecnologias em todas as atividades, né, onde a gente tinha que chegar no shopping e apertar o botão para sair o cartãozinho. Hoje a gente chega só, coloca a mão próxima lá e já sai o cartãozinho sem ter que ter contato. Então, assim, são tecnologias pequenas, mas que estão trazendo uma revolução muito grande, né, para a nossa realidade. Hoje, por exemplo, na reunião do CEDER do CREA, antes nós chegávamos, ficávamos um tempão na fila para conseguir entrar, por quê? Eram folhas que a gente tinha que assinar, folhas de papel. Hoje é tudo tecnológico, a gente chega, insere o nosso CPF na tela, na própria tela do touchscreen lá, a gente já faz a nossa assinatura, já registra que estamos presentes lá, ou seja, tudo tecnológico. Número de eventos online, não tínhamos costume, mas acabamos nos adaptando e até gostando, porque a gente fica em casa mais à vontade, terminou, já está em casa mesmo. Então, são coisas que a pandemia trouxe, que a gente tem que olhar com bons olhos, colocar a cabeça no lugar e, a partir de agora, pensar. Quando eu for construir, o que eu vou adotar nos meus métodos construtivos? Quando eu for para a fábrica, o que nós poderíamos otimizar para reduzir o volume de água de consumo,
para trocar um material que, ao invés de eu fazer máscara de TNT que vai durar 500 anos, por que não adotar um outro material que tenha a mesma resistência, que tenha a mesma eficácia, mas que se biodegrada em 10 dias e daí ela não vai matar os animais? Então, essa é a nossa função como engenheiro. Nós, engenheiros, movemos o mundo. E eu sempre digo, e gosto de trazer essas mensagens de final, a gente precisa urgente de educar e sensibilizar ambientalmente a sociedade e as corporações, porque ainda hoje a gente tem um comportamento bem corporativista que visa lucro e acaba deixando a questão ambiental de lado. E a questão ambiental, ela é o primeiro fator que consegue barrar tudo, que consegue simplesmente bloquear um processo produtivo. Vocês viram lá a roda com água. Então, sempre pensar primeiro no reciclável como matéria-prima e não explorar mais, não abrir mais o solo, não desvastar mais e não ficar tirando mais e mais da natureza. Deixar de achar que enterrar resíduos sólidos é algo vantajoso. Então, toda vez que eu pego um notebook, um celular que eu não uso mais e coloco com resíduo que vai para o aterro, eu estou enterrando dinheiro, tá, pessoal? Além de estar enterrando uma matéria-prima que está em fase de escassez, eu também estou enterrando dinheiro. E praticar o desenvolvimento sustentável de fato. Por quê? Hoje ainda é uma coisa muito bonita, muito falada, só que pouco praticada. E quando a gente for projetar, sempre pensar no ciclo de vida dos produtos e nas consequências ambientais que isso vai trazer. E por fim, eu acho que todos devem plantar e cuidar de uma árvore até ela crescer. Porque daí a gente vai entender como é que é um ciclo da natureza, que não é uma árvore crescer. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 quilos de papel, a gente tem que matar uma árvore para ter 40 quilos de papel. E em quanto tempo, vamos falar, um departamento usa 40 quilos de papel? Vamos dizer, vamos transformar numa caixa daquela de papel que a gente compra para a empresa. Quando a gente planta e cuida de uma árvore, a gente vai entender que há um ciclo de vida que é demorado e que o nosso consumo ele é muito rápido para a natureza ficar suprindo todos esses consumos aleatórios e sem fim. E rápidos, né? Aqui, para finalizar, é uma imagem, né, um contraste de um município bem arborizado com um município não arborizado, que é a tendência hoje em dia, né? As pessoas querem tirar as árvores e não querem plantar mais, porque faz sujeira, porque cai folha, ou porque encostou no fio, o fio do telefone é mais importante, o fio da internet é mais importante, e a gente está tendo isso, e consequentemente, mais calor, mais frio, mais chuvas violentas, menos chuvas constantes, e tudo mais. Einstein falava que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência, porque sem abelhas não há polinização e não há reprodução da flora, e sem flora a gente não tem animais. E sem animais a gente também não tem raça humana, porque nós somos animais também, né, pessoal? Então eu agradeço a presença de todos, eu falo que nós engenheiros a gente sempre trabalha em prol da sociedade, da melhoria contínua e do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, agradecer aqui às associações de Amparo e Jaguariúna e ao CREA também por nos possibilitar promover esses eventos, né? E agradecer a atenção de todos aí. Vamos ver se tem dúvidas, né, Fábio? Isso. Muito obrigado, Ariane, pela excelente palestra. A Ariane também é uma pessoa especialista, nós vimos pelo currículo, né? Uma pessoa especialista na questão da sustentabilidade, na questão aí uma referência hoje na região aqui de Campinas, como perita, como consultora ambiental. Se precisar de serviço de logística reversa, é com a Ariane também, viu? Estou vendo o trabalho que ela está fazendo pela Cosmos, né, Ariane? Excelente trabalho ali pela cervejaria Cosmos ali em Capivari. Ela tem feito um trabalho bem diferenciado. Então, antes de nós abrirmos para perguntas, eu gostaria de solicitar a todos que abram suas câmeras para a gente fazer um print e registrar esse momento.
Daí a Luísa vai fazer um print para nós. Vamos abrir todas as câmeras? Enquanto nós estamos abrindo as câmeras, eu quero dar uns números interessantes, trazer uns números interessantes para vocês aqui, ó. As cidades de Amparo, Arthur Nogueira, Botucatu, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Olambra, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Pindamonhangaba, Piracicaba, São José dos Campos e Serra Negra. Essas cidades estão prestigiando, tem um representante prestigiando o nosso evento dessa noite. Então, todos os representantes desses municípios, muito obrigado, porque vocês estão abrilhantando o nosso evento. Tranquilo? Já tiramos aí o print, né? Eu só quero lembrar que todas as pessoas que ficarem até o final têm direito ao certificado, desde que permaneça, como disse, até o final do evento, e após o preenchimento da pesquisa de satisfação. Depois que terminar o evento, 15 minutinhos, o Fabiano já vai liberar o certificado para vocês, ok? Então, 15 minutos após a finalização do evento. Eu chamo, por gentileza, o presidente aí da Associação dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo, nosso querido Arthur, para fazer as suas considerações sobre a palestra da Ariane. Por favor, é com você, Arthur. Boa noite. Eu queria parabenizar, né, pela a engenheira Ariane Massita, pela excelente palestra, e o qual nos tirou muitas dúvidas, pelo menos as minhas, né? Eu tinha muitas dúvidas, então eu gostaria de agradecer, em nome da associação, a excelente palestra. Então, e que a gente possa futuramente fazer novas palestras, que nos encontremos lá no CDE em São Paulo, porque hoje não deu para nos encontrar, né? Tá? Um abraço, parabéns. Muito obrigada, Arthur. A gente vai se encontrar. Vou te procurar lá da próxima vez. Ok. A Ariane disse que estava no piso superior, viu, Arthur? Eu sou mais humilde, estava embaixo. Eu chamo agora. Estava mais escondido lá embaixo. Eu chamo agora o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaguariúna, nosso querido Pedro Eduardo Marquezini, para fazer suas considerações. Por gentileza, a sua palavra, Pedro. E o Pedro tem uma pergunta que depois nós vamos ler aqui também, em relação à pandemia. É isso mesmo. O interessante é que esse tema é bem atual. Eu fiz uma pergunta depois. O Fábio, a organização, e a engenheira Ariane. E a Smart City é um tema muito atual. Só que muitas pessoas, inclusive as prefeituras, né, que são responsáveis por todas as secretarias e mais o plano diretor construir, né, um projeto para 1, 2, 5 e 10, 15, 20, 25 anos, né, ainda não estão muito engrenadas nisso. Vai precisar muito do nosso apoio técnico de engenheiros, né, para estar formatando as Smart Cities, né, que são as cidades inteligentes, com pessoas inteligentes também, tá? Agradeço a participação de todos e muito obrigado. Nós que agradecemos aí, Pedro, suas palavras. Vou convidar o Edmo, que é presidente da associação aí de Arthur Nogueira, né? Por favor, Edmo, faz as suas considerações. Está sem áudio, Edmo. Está sem o áudio. Aí, agora sim, né? Isso. Boa noite a todos. Ariane, parabéns. Eu te procurei lá em São Paulo e não te achei, hein? Você estava escondida, né? Eu perguntei para o pessoal lá, Ariane está aqui? Eu não sei. Eu perguntei para o Pisserni. Mas parabéns, foi muito legal. É muito importante falar desses assuntos atuais e que tem tudo a ver com a nossa vida, né? E reforçando o Pedro aí, foi muito interessante a questão da Grace, né? Das cidades inteligentes lá. Eu achei importantíssimo, tem tudo a ver com o que você também está falando, né? Que a gente tem que mudar a nossa vida, para a gente conviver melhor, né?
E se a gente não fizer isso, nós não vamos ter recursos e uma série de coisas, né? Então, fica aí o meu abraço a todos, a Ariane, ao Fábio, e que continuemos nessa nossa caminhada. Valeu, Ariane, um abração, hein? Um Pedro, abraço, Arthur. boa noite, gente. Precisamos nos Obrigado, encontrar, Edmo. hein? Valeu, Fábio. Obrigado. Antes de nós abrirmos as perguntas aí, que eu vou chamar os nossos colaboradores aí, a Ariane, o Pedro fez uma pergunta para você. E eu vou ler aqui, inclusive está no chat. Ariane, tratando a esse tema na pandemia, vimos que houve alguma redução de fontes poluentes, devido a uma desaceleração da indústria nas cidades. Houveram migrações dos grandes centros devido ao trabalho ou home office. Como você, passados cerca de 19 meses de pandemia, o que os profissionais das áreas técnicas e tecnológicas estão fazendo para a sustentabilidade? Na verdade, a gente teve uma desaceleração e uma redução de emissão temporária, né, Pedro? Porque depois que começou a volta gradual, a gente está praticamente com os mesmos níveis de emissões, enfim. Todos os dias que eu saio para trabalhar, eu me deparo com fábricas soltando fumaças até o talo e pessoas queimando resíduos, enfim. Mas essa questão de reduzir e a gente trazer as pessoas para o home office, ela ajuda bastante, só que não é uma parte ainda, não é uma parte tão significativa quanto as indústrias. E com a volta, as indústrias meio que estão voltando também com tudo, então a gente tem ainda esse cenário bastante atuante, né? Assim, bastante frequente de emissão de poluição atmosférica, principalmente agora na época seca que a gente está passando, né? Sem chuva e com a população aí 90% com rinite, sinusite e tudo mais. Mas é isso que eu tinha comentado, essa questão da pandemia, ela está trazendo um novo olhar tecnológico para as pessoas, para os profissionais e para os processos produtivos de fato, né? Visando cada vez mais aplicar a tecnologia, tirar a mão de obra e reduzir custos também com desperdícios, reduzir custos com geração de resíduos. E essa é a tendência, né? Então, a pandemia tem um lado ruim de levar pessoas queridas e tudo mais, mas ela trouxe um aprendizado para nós que eu acho que vai agora começa a perpetuar, né? Até a questão do uso da máscara quando a gente está doente, que era um padrão de poucos países. Minha irmã que morou no Japão, ela fala que isso no Japão era desde sempre. Uma pessoa com uma gripezinha, um pequeno resfriado, já utilizava máscara para não transmitir. E agora eu acho que esse passa a ser um comportamento mais geral e, inconsequentemente, também com as tecnologias também, né? E esse é o sonho de nós que batalhamos aí, labutamos na questão ambiental, é que a gente tenha essas conquistas, sim, e a gente possa, de fato, desenvolver como uma Smart City e com desenvolvimento sustentável. Muito bem. Eu gostaria de também registrar a presença e também fazer suas considerações. A Amanda, eu vi aqui que a Amanda, presidente da Associação de Engenheiros de Serra Negra, está conosco. Por gentileza, Amanda, suas considerações. O áudio. O áudio. O seu microfone está fechado, Amanda. Clica ali no botão à direita. Seu microfone está fechado. Pode ser que o computador dela não tenha microfone. É na esquerda, aliás. É na esquerda, não direita. Eu falei, direita para mim, esquerda para você. Se tiver aí um microfoninho aí. Aí, abriu. Eu não. Pelo menos, não abriu, não. Pode ser que se ela tiver no computador, pode ser que não tenha áudio.
Ah, sim, ela escreveu aqui que não está funcionando o áudio, mas viu, Amanda, se funcionar daqui a pouco, você volta. Mas muito obrigado pela sua participação, viu? Porque, ó, é difícil, olha, que a gente faz bastante eventos. Já é muito difícil reunir no mesmo evento pelo menos 4 presidentes de associações. Olha que daí, ó, a Jaguariúna e Amparo estão sendo privilegiados nisso daí, ó. Acho que o áudio voltou, né, Amanda? Vamos ver lá. Não tá? Não. E acabamos de chegar de São Paulo, hein? É, Foi um bate e volta e direto para o nosso evento. exatamente, ó. Acho que não vai dar, não. Se voltar, a gente fala com a Amanda. Mas muito obrigado, viu, Amanda, pela sua participação aí, que você, o Edmo aí, que representam aí as associações de Arthur Nogueira e Serra Negra, abrilhantaram aí o nosso evento, né? Eu vou colocar também o Giovanni Cavalheiro. Giovanni, se puder, quiser fazer as suas considerações, abre o microfone aí e fique à vontade. A Ariane está assim, ó, fala que eu te escuto. Ariane, parabéns, viu? Excelente sua palestra, muito esclarecedora, e ela é atemporal, não é? Ela é válida sempre, muito, muito interessante mesmo, muito bacana. Parabéns, muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos a sua presença, Giovanni. Fabiano também, que ajudou pra caramba aí para a realização desse evento, juntamente com a Adriana. Fabiana, que é de Amparo, a Adriana ali, que é de Jaguariúna. Por favor, suas considerações, Fabiano. Na verdade, mais agradecer, né, a você, ao Fábio, a própria Ariane, a todos os presentes, né? Foi muito legal. Tô printando aqui desde o começo. A gente também vai postar essa palestra no YouTube da associação, então se alguém perdeu ali algum trecho, a gente vai postar lá nesses próximos dias. Agradecer a presença de todos aí, excelente palestra, conteúdo muito bacana, muito interessante. Obrigado a todos. Obrigado, Fabiano. A Marília, por gentileza, olha, aparecendo você aqui, abre o seu microfone e faça as suas considerações. Obrigado pela sua participação, Marília. Boa noite. É um assunto que me interessa, eu também já estudei um pouco, mas tinha algumas coisas que ela passou que eu não conhecia, essa questão de, acho que certificação das empresas brasileiras aqui, eu não me lembro o nome que ela falou agora, mas esse eu não conhecia, e achei bem bacana, agradeço. Sempre bom dar uma atualizada aí no dia a dia, vai surgindo coisa nova, né? É sempre bom a gente estar por dentro. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, Marília. Olha, tem umas pessoas que estão com a câmera fechada, se quiser fazer suas considerações, tem a Edilane está por aí, o Domingues. Aí, Edilane, faça as suas considerações, por gentileza. Boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu gostei muito também, foi muito bom aprender um pouco mais sobre sustentabilidade com ela, foi muito bom. Muito obrigado, Edilane. Só elogios para a Ariane, hein? Vou falar para você, hein? O Domingues está conosco? O áudio, se tiver a câmera também, Domingues. Mas o áudio já está. A palavra é sua, Domingues. Eu acho que abriu o áudio, mas não está falando, né? Qualquer coisa a gente volta com o Domingues. Tenho aqui também deixa eu ver quem mais. A Thalita Rossi está presente, Thalita Rossi? Quiser fazer a sua consideração. Tem o Alex Alves Moreira também. Quer fazer as suas considerações, fiquem à vontade. O senhor Arthur queria falar? Quem? Só perguntando,
essa situação que nós estamos vivendo de seca, já não seria a hora das prefeituras ou o governo já pensar em segurar um pouco a água, porque vai faltar. Já não seria a hora de estar, escapou a palavra agora, de não estar gastando água, de economizar água. Racionando água já. Não seria a hora já das prefeituras, os governos já pensar nisso? Acho que vai faltar, hein? Na verdade, tem que ser um conjunto de ações, né, seu Arthur? Tanto fazer a questão de aplicar tecnologias, tratar e fazer reutilização dessas águas, quanto ter menos desperdício. E também a gente tem bastante interferência política, né, em relação a liberar ou não essa questão de utilizar. Porque o consumo humano, na verdade, ele é até que pequeno em relação às questões produtivas. Sim. E aí entra essa questão de bastante política, bastante pensando mais no desenvolvimento econômico e social do que pensando no suprimento futuro. Mas usar, sim, as tecnologias, fazer tratamento de fato, porque, por exemplo, Quilombo e Nova Odessa, como é que a gente capta a água, que é o único grande curso d'água que passa por aqui, que nem é um curso d'água tão grande, tanto que eles chamam Ribeirão, mas seria o maior, e como é que o município conseguiria captar essa água, que é classe 4, né? Tratá-la e disponibilizar para a população? O custo seria altíssimo. Então, tem que ratear esse curso. Como é que rateia esse recurso? Todo mundo fazendo o tratamento do efluente que utilizou. Se todo mundo fizer a lição de casa, a gente vai ter água na porta de casa para todo mundo poder captar, fazer o tratamento de água convencional e distribuir. Exatamente. O problema não é a falta de água, né? Porque o nosso planeta é 70% água. O problema é a qualidade da água, que a gente está destruindo. Falou tudo aí, Ariane. No chat está o link para ter acesso ao certificado. Tá? Se tem alguém, é só clicar ali, depois de 15 minutos que encerrarmos o evento, o certificado já está disponível. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Senão, já vamos encaminhando para os finalmente. Acho que todo mundo quer jantar. Então tá. Eu agradeço. Oi? Nos bons tempos, esse era o instante do nosso coquetelzinho, da confraternização, daquela conversa gostosa, não é? Sim. Ano que vem vamos voltar nisso, viu? Deus te ouça, Deus te ouça. Ano que vem não vamos voltar nisso. Deus quiser. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de todos vocês, cada representante dos municípios. Eu gostaria de agradecer ao Arthur e ao Pedro pela oportunidade que nos deu. Nós somos uma empresa chamada Focus Treinamentos. A gente trabalha com várias associações de engenheiros, né, e engenheiros. A gente presta serviço na questão de palestras e cursos. E obrigado por essa oportunidade de trabalho aqui em Amparo, nessa dobradinha aí de Amparo e Jaguariúna. E para finalizar, antes de finalizar, gostaria de passar a palavra para a Ariane para fazer suas considerações finais, e depois eu vou passar para o Arthur, né? Para o Arthur fazer o encerramento. Ariane, por gentileza. Eu só tenho a agradecer, então, as duas associações, Amparo e Jaguariúna. Muito obrigada pela oportunidade, prazer em conhecê-los. A gente vai se encontrar no CEDER. E agradecer a todos os participantes também, a Amanda, o Edmo, que estão aqui presentes com a gente, a Giovânia, a Marília, a Edilane, todos vocês, o Alex, a Thalita, todos vocês, Fábio também, por sempre dar essa oportunidade para a gente falar e até tentar conscientizar um pouquinho, né, para o nosso futuro brilhante. E
Uma excelente noite a todos vocês. Nós que agradecemos. Eu vou chamar, então, para encerrar, dois. Eu vou chamar os anfitriões, né? Vou chamar primeiro, por gentileza, o Pedro, para fazer a sua consideração final, para já encerrando, e depois o Arthur fecha com chave de ouro. Pode ser? Eu acho que o Pedro caiu. Pedro caiu? Levanta o Pedro. Cadê? Caiu mesmo? Conexão dele? Eu acho que caiu, porque estava oscilando aqui também para mim. Então Pedro caiu. Foi dormir, levantou muito cedo hoje. Né? Mas tá bom. Então a gente vai passar. Deixa eu ver se tem mais alguma questão de chat aqui. Me parece que tem o Alex Alves Moreira falou: parabéns, Pedro, pelo evento. A Amanda falou: não está funcionando o áudio, né? Ele aparece como ativado. Eu quem agradeço. Parabéns, espero que logo possamos fazer presencial. Como foi citado aí, que era, nesse momento, era a hora do network, né? A hora do cafezinho. Então, mas se Deus quiser, aí a gente vai, ano que vem, tentar voltar ao normal aí. Então, para encerrar, eu passo a palavra para o Arthur Tambellini para fazer o encerramento do nosso evento. E muito obrigado a todos. Eu volto a agradecer ao Fábio, à engenheira Ariane, e a todos os presentes, o pessoal da nossa diretoria, o Fabiano, a Adriana, a Amanda, o Hélio, o Pedro. Agradecer a todos que participaram, né? E dizer que vamos torcer para o ano que vem a gente possa estar fazendo uma presencial, aí a gente faz um belo de um coquetel, vamos conversar com mais tempo, né? Porque assim, né, online é complicado mesmo. Mas eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.